Para onde estamos indo? Qual o novo futuro? Futuro? Estamos vivendo o fim do incerto, do complexo e das contradições. São os tempos pós-normais. O novo mundo. É hora de revisitar os conceitos de negócios, pois mudamos a forma de nos relacionar. A tecnologia é só uma forma de chegar até lá. Mas chegar aonde? O caminho é o que te impulsiona. Será o possível ou o impossível? Não existe mais a dificuldade, o caos ou o complexo. É a nova economia. Alguns já sabem onde querem chegar. E você? Tem alguma dúvida? Pois bem, então eu quero chamar aqui o meu amigo, Marcelo Lombardo, amigo, assim, realmente amigo do peito. Somos muito alinhados com esse projeto envolvendo o homem. Parabéns, amigo. Bom trabalho aí para ti, bicho. Fechou. Valeu, Zé. Não, isso aqui ainda vindo de um cara como você é uma honra maior ainda. Muito obrigado, cara. Gente, como eu prometi hoje vai ser dia de dar nó na cabeça de vocês, explicar coisas absolutamente inexplicáveis. Vocês vão sair daqui hoje entendendo coisas que não fazem sentido algum. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. 1 bilhão é dinheiro? Dá, né, para passar o final de semana? Né? E se fosse de dólares? Uou, melhorou, né? E se não fosse fosse 5 bilhões de dólares? Dá para se divertir um pouco, né? Certo. Agora, se eu falasse que 5 bilhões de dólares é o prejuízo de uma empresa em um trimestre, e que essa empresa não tem a mínima perspectiva de vir a ter lucro, vocês, como profissionais contábeis, falariam que essa empresa vale quanto? Eu vou falar agora quanto ela vale, tá? Siri, qual o valor de mercado da Uber? A capitalização de mercado de Uber Technologies é 54,7 bilhões. Uma empresa que dá 5 bilhões de prejuízo por trimestre vale 54 bilhões de dólares. Como isso é possível? É uma das coisas que nós vamos aprender hoje aqui juntos, tá? Mas vamos lá. Nos últimos tempos, eu passei por... visitei várias comunidades empreendedoras do mundo, não só do Vale do Silício, mas eu tive na China, eu tive na comunidade de Nova York, do sul do Brasil, que é bastante forte, de Londres. Visitei diversas comunidades empreendedoras, participei de dezenas e dezenas de eventos, assisti centenas e centenas de palestras, e eu acho que, com base nisso, eu posso dizer aqui, com toda a segurança, que eu descobri qual é a fórmula do sucesso. Vocês querem saber? Pelo menos a que é mais usada na maioria dessas palestras, tá? Olha só. A fórmula do sucesso é fazer de conta que você tem sucesso e subir aqui para vender a fórmula de sucesso para vocês. Não é? Super funciona. Mas vamos lá, não é muito o caso aqui. Só para entender rapidamente quem sou eu, quem é a OMI, qual a nossa trajetória. A OMI faz um sistema de gestão na nuvem, integra toda a parte financeira, fiscal, inclusive Bloco K, com qualquer plataforma contábil que você utilize. Nós começamos em 2013, tá? E finalzinho de 2013, outubro, nós vamos fazer 6 anos daqui a um mês, tá? E éramos 7 pessoas, era essa bancadinha, era uma bancada emprestada na área de TI da indústria de um ex-sócio meu. Ele emprestou essa bancada aqui. Era uma empresa oriental, todo mundo certinho, a gente era baguncento, barulhento, todo mundo odiava a gente aqui, tá? Mas mesmo odiando, 2014 a gente cresceu, já tomou 2 bancadas, começaram a odiar mais a gente ainda, a gente ficou mais barulhento até que chutaram a gente, fomos para o nosso escritório novo em 2015. Quando a gente mudou para esse duplexzinho lá no Morumbi, em São Paulo, eu falei para o meu sócio, cara, a gente nunca vai encher isso daí, né? Vamos pôr as traves aí para jogar gol a gol, alguma coisa desse tipo. 2016 não tinha mais lugar para uma pessoa sentar lá.
2015, essa foi uma reunião nossa de gestores comerciais. Essa aqui foi a mesma reunião em 2016 e essa foi a mesma reunião em 2017. Ganhamos o Prêmio Empreendedor de Sucesso da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. 2018, fizemos a primeira versão do We Are Home, que reuniu 2.750 pessoas. Esse ano foram 3.400 pessoas lá em São Paulo, no Transamérica. E hoje a Home ocupa essa sede, esse prédio aqui lá no Brooklyn. Em 5 anos, o que a gente fez? A gente chegou a mais de 26 mil clientes. Esses clientes juntos emitem mais de 5 bilhões de notas fiscais por mês, nota de produto, serviço e cupom. Isso daqui, gente, é mais de 65 bi por ano. É quase 1% do PIB passando aqui por dentro. Fomos de 7 a 700 colaboradores nesse período, chegamos a mais de 120 franquias, ou seja, constituímos o que é a plataforma de gestão para pequenas e médias empresas número 1 do Brasil hoje. Lançamos uma conta digital dentro do software, algo que foi o primeiro no mundo a fazer isso, falar que o software é o banco, não são coisas separadas. Entramos nas 100 startups do Watch, fomos indicadas como uma das 3 startups para ficar de olho. Eu estava segunda-feira nesse evento, falando nesse evento em Nova York. Levantamos mais de 100 milhões com empresas com fundos de venture capital. Entramos no ranking da Exame das 100 empresas que mais crescem no Brasil. Tá? E entramos já em 3º lugar, estreamos em 3º lugar. A única empresa do nosso segmento que sequer entrou no ranking foi a nossa. E, com tudo isso, todo mundo que é empresário sabe que é relativamente fácil você sentar num boteco para tomar uma cerveja com seus velhos amigos de escola e você ser o cara, né? Então, aí você vai para o Silicon Valley e você vê que você é um merda. É impressionante. O que os caras fazem lá é algo maluco. Gente, existem 17 Big Techs, grandes empresas de tecnologia no mundo. São empresas que valem mais do que 100 bilhões de dólares. Dessas 17, 10 delas estão no Silicon Valley. Se a gente pegar as 150 empresas mais valiosas do Silicon Valley, isso daí quer dizer que elas significam 50% do valor de capitalização da Nasdaq. Só 150 empresas do Silicon Valley. Tá? E a gente não pode esquecer que a Nasdaq ela é igual a 10% do valor de capitalização do mundo. Do mundo. Isso quer dizer o quê, gente? Que uma pequena população de 3 milhões e pouco de pessoas, na verdade, pouco mais do que 1/3 da população do estado do Ceará, tá? Compreendido ali entre São José e Bay Bridge, que somam 0,05% da população do mundo, é responsável por gerar 5% do valor de capitalização do mundo. É muito desproporcional. É muito desproporcional o que eles conseguem fazer. E aí vem aquelas perguntas, né? Por que isso aconteceu lá? Qual é a grande coisa muito especial que tem lá? Qual a coisa muito única que existe naquela região para construir esse tamanho de riqueza? Tem várias hipóteses para isso, né? Uma das hipóteses é que, depois da guerra, os Estados Unidos mudaram para lá as bases militares, que chamaram muita tecnologia, e isso impulsionou muita empresa de tecnologia lá na região, certo? Não, errado, completamente errado. Tem uma explicação muito melhor, tá? Que é o seguinte: lá tem uma combinação única de gente esperta, capital em abundância e grandes universidades. Faz sentido isso? Se não tivesse totalmente errado, né? Porque essa é uma combinação longe de ser única. Você tem gente esperta, capital e grandes universidades em Nova York. Você tem em São Paulo, você tem em Madrid, você tem em Paris, você tem em Montreal. Né? O que tem de tão especial nesse lugar? A resposta é um jeito diferente de construir empresas. E é isso que nós vamos começar a ver agora. Esse jeito diferente, ele se baseia em 3 coisas fundamentais. A primeira delas é o modelo de crescimento. Tá? Para explicar isso daqui, eu vou partir do modelo de crescimento com o qual todos nós somos educados. Eu estou falando todos nós não daqui, tá? E nem contadores. Todo mundo
de todo lugar do mundo. Todo empreendedor de todo lugar do mundo foi educado a criar uma empresa da seguinte forma. Olha só. Vamos supor que você tem um gráfico aqui, onde num eixo você tem o volume da empresa e no outro eixo o resultado. Em que lugar desse gráfico você gostaria de ver a sua empresa? Pode responder. Lá, né? Aqui, você quer ver a sua empresa na área de alto resultado e alto volume, quer dizer que você é uma empresa grande. Bom, a gente sabe que 99% das empresas falham nessa missão de chegar a essa trajetória. Vamos deixar isso daí para lá por enquanto, e vamos supor que as empresas chegam nesse lugar aqui. Como que é essa trajetória? Essa trajetória é mais ou menos assim. Você faz o investimento inicial, começa a sua empresa, tem um lucro, pega esse lucro, reinveste em vendas, em distribuição, em produto. Você pega esse investimento, faz com que ele gere mais lucro ainda. Você pega esse outro lucro, não compra um carro e reinveste na empresa, e vai assim por diante até construir uma grande empresa, certo? Não foi mais ou menos assim que a gente foi educado a fazer? Tá. Sabe qual é o problema disso? O problema é que demora de 20 a 30 anos. E, gente, em 20 e 30 anos, muita merda acontece, né? Muita coisa acontece. Muita disrupção, muita concorrência, muita ideia similar. E, quando começa a surgir muita ideia similar, muita concorrência, o que vai acontecendo? O resultado vai caindo. Então, a ampla maioria das empresas que segue esse modelo dessa jornada, a verdade acaba aqui. Tem um risco altíssimo de chegar numa região onde você tem até um alto volume, mas tem um baixo resultado, tem uma baixa margem. Por quê? Porque você levou muito tempo nessa trajetória, tomou muita pancada de concorrência, de disrupção, e é isso que acontece com a maioria das empresas que supostamente chega lá. Tá? Agora, vamos ver como é o modelo do Silicon Valley, modelo de crescimento rápido, também chamado de blitzscaling, por aí. Tá? Vamos lá. Primeira grande diferença. Eles não tentam ir para lá. Em vez de ir para lá, eles vão direto para cá. Ou seja, ganhe rapidamente um alto volume, uma grande quantidade de clientes. Não se importa com o resultado. Mas aí você vai falar, pô, mas isso daí dá prejuízo. Dá prejuízo. Tá? Quem banca esse prejuízo? Os nossos queridos investidores de Venture Capital, de Private Equity. Só que tem um detalhe, tá? Faça isso rápido, de 2 a 3 anos. Tá? Ganhe mercado rapidamente. E uma vez que você chegou nesse alto volume, aí você pivota para uma região de lucratividade, pivota o seu modelo de negócio para lá. Esse é o plano. E a função dos investidores é bancar a empresa enquanto ela está nessa jornada. Pode ser 2, 3 anos, pode ser mais? Pode. Mas essa é a função. Por que existem investidores? Para você fazer a capitalização necessária para você ganhar mercado sem ter lucro para correr atrás desse mercado. Isso não quer dizer que suas transações não são lucrativas. Uma corrida de táxi pode ser lucrativa, mas o custo para crescer nessa velocidade, ele não necessariamente é bancado pelo lucro que foi gerado. Você pode precisar de muito mais capital. Tem risco isso aqui? Tem um baita risco. Por quê? Porque você pode chegar num alto volume e, na hora de pivotar para a região de alta lucratividade, você pode se dar mal. Tá? Isso depende muito de como você faz. Deixa eu dar 2 exemplos aqui. Vocês conhecem um aplicativo chamado Guia Bolso? Muito legal, né? Um aplicativo que nasceu gratuito. Esses caras levantaram mais de 130 milhões, eu conheço os fundadores, né, para investir nisso daqui, mas por que diabo que um investidor bota mais de 100 milhões num aplicativo que é gratuito? É porque, a partir de um certo momento, quando eles conquistaram milhões de clientes usuários daquilo lá, eles já tinham uma massa crítica o suficiente para fazer, sabe o quê? Começar a analisar o dado dessas pessoas e falar, cara, olha, está aqui um empréstimo sob medida para você, com a melhor taxa que você pode captar. E esse é o movimento de pivotagem para uma área de lucratividade. Se você não quiser contratar o empréstimo,
Ok, você continua usando o aplicativo grátis exatamente da mesma forma. É elegante? É elegante. Alguém se sentiu ofendido de ter uma oferta de empréstimo? Acredito que não, né? Muito bacana. Tem outros modelos que são diferentes. Por exemplo, se a gente voltar uns 6 anos, tinha uma centena de aplicativos para chamar táxi, não tinha? Tinha Easy Táxi, isso aqui táxi, táxi isso, 99 táxis. A 99 arrebentou com todos, né? Foi a empresa que venceu esse jogo. Sabe por quê? Porque você chamava um táxi pelo Easy Táxi, aí o taxista chegava, abria a janela e falava, doutor, você pode me chamar de novo, só que pela 99? Mas por quê? Não, que pela 99 eu não pago. E olha só, dessa forma, a preferência do taxista era a 99. Com isso, eles ganharam o jogo. Mas espera um pouquinho. A receita da 99 viria da comissão cobrada do taxista. Se ele não cobra, como que a empresa se mantém? Como que ela opera? Com o dinheiro dos investidores, que estão bancando o negócio. Num certo momento, ela começou a cobrar. Aí o taxista começou a não gostar. Mas, olha só, esse negócio é tão legal que até quando dá errado, dá certo. Tá? Por quê? Porque veio a Didi, que era fora uma empresa 5 vezes maior do que o Uber, tá? Uma empresa chinesa que faz a mesma coisa que o Uber na China, e comprou a 99 aqui no Brasil por $1 bilhão, e lá vai fumaça. Tá? Foi um bom negócio ou não foi, no fim? Foi. Então, esse é o modelo de crescimento usado por essas empresas. Essa é a grande diferença. Está entendido por que o Uber vale o que ele vale? E por que o pessoal está bancando? Vamos estudar um pouquinho de números. Tá? Em 2018, tiveram 16 empresas de software que se candidataram a abrir ações na Bolsa, na Nasdaq, na Bolsa Eletrônica Americana. Empresas que provavelmente vocês conhecem, né? Por exemplo, a Dropbox, eu acho que... Porra, o pointer do cara é foda, hein? Que animal. A Dropbox, né? Que compartilha arquivos, eu acho que todo mundo deve utilizar. SurveyMonkey, para você fazer pesquisas na internet. DocuSign, você assina documentos sem papel. Avalara. Avalara é como se fosse uma Systax lá nos Estados Unidos, para ajudar as empresas com as complicadíssimas regras fiscais que eles têm. Pode rir agora. Tá? Carbon Black e Zscaler são empresas de cybersecurity. Essas empresas, você deve pensar assim, bom, para abrir capital na Nasdaq, é empresa que fatura bilhão, né? Não necessariamente, olha só. Isso aqui é quanto essas empresas faturavam na hora que fizeram o filing para o IPO. Então, tem empresa lá de 100 milhões de faturamento, até uma Dropbox aqui que tem 1,2 bilhões de faturamento, mas, na média, você está falando de 200 milhões de dólares de faturamento anual dessas empresas. Tá, e todas elas captaram dinheiro de investidores, né? Captaram. Todas elas operam naquele modelo. Tá. Quanto que elas captaram dos investidores? Em média, 300 milhões de dólares. Então, olha só, em média, para criar empresas de 200 milhões de faturamento, não de lucro, gastou-se 300 milhões de dólares em investimento. Tá? E, na hora de abrir a ação na Bolsa, o que é uma ação? É uma fração de uma empresa, certo? Quanto vale uma ação da determinada empresa? Uma fração do valor de mercado. E quanto vale essa empresa? Bom, todos nós fomos educados a responder essa pergunta com uma outra. Né? A pergunta é, tá, mas qual é o EBITDA da empresa? Certo? Então, vamos ver qual é o EBITDA dessas empresas. E aí, pá, tudo negativo. Olha só. Tem só uma empresa que tem um EBITDA 1% positivo. Desculpa, 1% positivo é negativo. Né? Em média, 30% negativo. Certo, mas se o EBITDA é negativo, porque quando alguém quer avaliar uma empresa, um cliente seu quer avaliar uma empresa para vender, a gente olha quanto fatura, qual o EBITDA, faz lá 4 a 6 vezes o EBITDA, não é isso? É a conta bem por cima, sem fatores estratégicos, não é esse? 4 a 6 vezes o EBITDA anual é o valor da empresa? Tá. Se o EBITDA é negativo, como que se calcula o valor dessas empresas? Se calcula como um múltiplo da receita anual projetada para o próximo ano. E quanto a esse múltiplo? Em média, 7 vezes. Sacaram? Não são 7 vezes
o lucro. 7 vezes o faturamento projetado para os próximos 12 meses. Uau! É muito legal isso daqui, não é? Mas peraí, Marcelo, você está falando o quê? Que uma empresa tipo a Zscaler, que fatura 176 milhões de dólares, que tem 24,8% de EBITDA negativo, ou seja, os investidores têm que todo ano tirar 45 milhões de dólares só para cobrir o caixa do prejuízo da empresa. Ela teve uma valorização de 17 vezes a receita, ou seja, ela vale 3 bilhões de dólares. É isso aí mesmo. Pô, mas, enfim, quando que esses investidores vão ganhar dinheiro? De qual jeito? Eu costumo comparar isso daqui a uma festa, para explicar o assunto. Tá? Vamos supor que tem uma festinha lá legal que está rolando, né? Música, cervejinha de graça. Você está curtindo essa festa. Está legal, ela é boa. Né? Está rolando um sambinha. Como se chama essa festa? Essa festa se chama uma empresa lucrativa que distribui dividendos. É como a gente foi educado. Tá? O que a gente não sabe é que no andar de cima, gente, está rolando outra festa. Nessa festa, os caras estão chegando de helicóptero, não é cervejinha não, estão estourando Dom Perignon, não tem um sambinha, eles contrataram um pocket show do Iron Maiden. Tá rolando um metal lá, está super bacana. Essa festa se chama Ações de uma empresa dominante em um segmento. O mercado de ações paga isso. Tá? Então, se eu pudesse, de repente, transcrever essa mentalidade do Vale do Silício em uma frase, para diferenciar da mentalidade normal, é o seguinte: aqui a gente fala que tempo é dinheiro, não é? É comum, todo mundo fala que tempo é dinheiro. Lá, eles falam que dinheiro é tempo. É o contrário. Dinheiro é tempo que você ganha para criar rapidamente um gorila no mercado. Então, você usa o dinheiro do investidor para reduzir o tempo. Sacaram a diferença? Não é tempo, é dinheiro. Dinheiro é tempo. Então, a mágica é saber transformar dinheiro em tempo. Faz sentido? Dá para entender agora por que o pessoal põe tanto dinheiro nessas empresas? Vamos lá. No Brasil, isso daí também funciona, gente. Nós já temos aqui quase uns 12 unicórnios, ou seja, empresas já valorizadas a mais de 1 bilhão aqui no Brasil. E esse modelo funciona em qualquer lugar no mundo. Na China também está estourando. Segunda coisa, então, primeiro é o modelo de crescimento. Segunda, essas empresas elas apostam em modelos disruptivos. Toda inovação, gente, ela vem em ondas. Sempre algo que é uma grande novidade, amanhã vai ser disrompido por outra e assim por diante. Então, se, por exemplo, há 15 anos você quisesse andar na cidade de São Paulo, o que você precisava ter? O guia, né? Aquele mapa em papel, certo? Sem isso, você não achava a sua localização numa cidade como São Paulo. O guia em papel foi totalmente disrompido pelo GPS, que depois foi disrompido pelo Waze, ou seja, são ondas. Sempre o que está pronto hoje, o que é o estado da arte hoje, é o que vai ser disrompido amanhã. Então, o importante é entender como essas ondas se propagam, como que elas funcionam. E um cara que explica muito bem isso daí é outro cara do Silicon Valley chamado Geoffrey Moore, que escreveu um livro novíssimo, em 1995, que você lê, você morre de dar risada, porque parece que ele foi escrito na semana passada. É um livro fantástico, eu recomendo todo mundo ler, Inside the Tornado, do Geoffrey Moore. Porém, se vocês quiserem, eu posso explicar o livro em 10 minutos aqui para vocês. Vale? Tá bom, então vamos lá. Geoffrey Moore, ele foi o cara que criou essa curva. Ele identificou o seguinte, que 2,5% da população são pessoas altamente inovadoras. São aqueles caras que se atiram de cabeça em qualquer novidade, em qualquer tecnologia. São aqueles caras que dormem 2 dias na fila da loja da Apple para comprar o iPhone novo. Tá?
Depois, tem 11,5% de visionários. São os caras que querem ser os primeiros a ter o novo iPhone, mas eles não vão se sujeitar a dormir 2 dias na fila da loja. Depois que passar aquele frenesi, ele vai lá e compra, mas ele compra rapidinho. Esses são os caras que inspiram os pragmáticos. Quando o pragmático vê aquele cara que é um inovador usando essa tecnologia, ou essa ferramenta, ou essa tendência, aí ele adota. Tá? Depois dos pragmáticos, que é essa primeira onda, vem os conservadores. Os conservadores são aqueles que só embarcam numa tecnologia ou numa novidade depois que 50% mais um do mercado embarcou. Tá? E os céticos são são os retardatários, são os que são empurrados pela tecnologia. Os céticos são aqueles caras que só compram telefone de tecla porque simplesmente não fabrica mais o de disco. Eles são obrigados a mudar, são empurrados pela tecnologia. E não adianta dar risada, porque todos nós estamos em lugares diferentes dessa curva para coisas diferentes. Então, por exemplo, você pode, em termos de smartphone, você fala, não, eu estou aqui, eu sou quase um cético retardatário. Tá? Mas, para vinho, o cara está lá, entendeu? Ou para carro, ou para roupa. Né? Então, cada um de nós está num lugar diferente dessa curva para alguma coisa. Então, não riam do coleguinha aqui, que é o telefone de disco ainda. Tá? Bom, ele também observou que existe um abismo aqui. Por quê? Porque muita tecnologia nasce, os inovadores pulam nela, os visionários adoptam e depois ela morre, tá? Desaparece. Ela não consegue grudar, ter consistência para dominar o grande mercado de pragmáticos. Por exemplo, quem aqui comprou uma TV 3D? Onde está o óculos? É, exatamente, entendeu? Essa é típica de uma tecnologia que caiu no abismo. Tá? Alguns entusiastas compraram, acharam muito legal na hora, mas logo depois, pá, caiu no abismo. Se a tecnologia, se a ideia, se o conceito, se o modelo passa esse abismo, ele entra no que é chamada pista de boliche, onde, por exemplo, é adotada por um nicho, e esse nicho influencia outro, que influencia outro, é o efeito de um pino derrubando o outro, a coisa começa a entrar num frenesi de crescimento, até que, pá, estoura o tornado. O tornado é o grande crescimento exponencial. E você pode ver que, por exemplo, parece que num belo dia, ninguém usava smartphone, no dia seguinte todo mundo tinha. Não é mais ou menos assim? É um crescimento extremamente rápido, extremamente exponencial. Esse é o tornado. No momento que ocorre o tornado, cria-se no mercado 3 tipos de empresa, 3 personagens no livro, que são o... Ah, só uma coisinha antes, né? O que define quando começou o tornado? É que, até aqui, tinha mais gente vendendo do que comprando. Quando a ideia pega fogo no mercado e o cliente quer, aí você tem mais procura do que oferta. E, nesse momento, sabe quem que vence o jogo? Quem consegue abastecer as prateleiras, certo? É por isso que se criam esses 3 personagens, o gorila, o chimpanzé e o mico, como o Geoffrey Moore descreve no livro. Não precisa tirar foto, que eu vou mandar essa apresentação para vocês. Bonitinha, vocês vão gostar. Mas se quiser tirar foto comigo aqui, aí vou mandar ver. Olha só, primeira coisa, o mico aqui não tem a conotação brasileira, né? Ah, deu mico, é negativo. Não, são 3 estratégias empresariais diferentes. Tá? Vamos entender esses caras. Primeiro, quem é o gorila? O gorila é o produto-serviço líder, é o mais completo. É o cara que come todas as bananas que ele quiser, ele é o dono desse mercado, ele domina esse mercado. Ah, às vezes tem mais que um, às vezes tem mais que um. Por exemplo, Apple e Samsung, são os 2 gorilas de um determinado segmento. É o cara que atinge o comprador que não quer dor de cabeça, que quer resolver a coisa como plataforma. Tá? Agora, quem atende muito bem só um nicho, às vezes só uma região, é um cara com estratégia de chimpanzé. O chimpanzé, ele come as bananas que o gorila deixa cair. Tá? Que o gorila se distrai, deixa cair, o chimpanzé vai lá e pega essa. São nichos, às vezes, segmentos ou regiões que são muito bem atendidas pelo chimpanzé. E o mico, quem que é? O mico é aquele macaquinho esperto que vai, sobe no gorila, rouba uma banana da mão dele, o gorila nem
percebe o que aconteceu, mas, enfim, ele não se importa porque ele tem todas as bananas do mundo para ele. Tá? Então, o mico é aquele cara que é o produto ou serviço clone. É um clone de baixo custo. Né? Acho que todo mundo já viu bastante coisa assim. Então, o cara que é o comprador interessado em preço é o cara que é atingido pelo mico. Agora, quem tem o melhor ticket do mercado, quem pratica o preço premium, o preço mais alto normalmente, é o gorila. Quem pratica o preço intermediário é o chimpanzé e o preço mais baixo é o mico. Tá? Como que esses caras se posicionam em termos de marketing? Olha só, o gorila é o cara que assusta todos os concorrentes. É aquele cara que fala, puta, se eu estou concorrendo com esse cara, perdi. Tá? É o cara que bota a ordem na casa. Ele mostra que veio para substituir a geração anterior. Agora, o chimpanzé é aquele cara que se comunica com quem tem problemas específicos, um departamento específico. Ó, você tem um problema aí na sua área tal? Ah, eu tenho a solução. Ele não é uma solução plataforma, ele dá uma visão muito nichada. E o mico é aquele cara que busca, se comunica com o cliente, se comparando com todo mundo, falando que ele faz tudo melhor e custa mais barato. Então, você vê o website do cara que tem uma pegada de mico, estão lá, normalmente, todos os concorrentes escritos no website, com todos os recursos, ele falando que ele tem mais recurso que todo mundo e, no fim, ele custa menos. Vocês já viram isso daí? Em vários sites. No site do Gorila, ele não cita nenhum concorrente, só existe ele. Então, são estratégias diferentes de desenvolvimento de uma empresa. Eu acabei agora de estragar o olho de vocês. Tá? Vocês nunca mais vão conseguir olhar o site de uma empresa e não falar estratégia de mico, estratégia de gorila, estratégia de chimpanzé. Só por curiosidade aqui, quem se identificou, olhando para dentro da sua empresa, como tendo uma estratégia de gorila? Levanta a mão. Quem se identificou tendo uma estratégia de chimpanzé? Lembra, não tem nada de mal, são 3 estratégias diferentes de construção. Poucos. Tá? Quem se identifica tendo uma abordagem de mico? Deixa eu ver. Tá. Deixa eu fazer a pergunta de verdade. Quem teve dificuldade de responder essa pergunta? É isso aí. Gente, presta atenção. Se você teve dificuldade de olhar para a sua empresa, para a sua comunicação, para o seu website e de responder essa pergunta, provavelmente é porque você está mandando mensagens truncadas para o seu cliente, para o seu público. Ora você está se comunicando como gorila, ora como mico, ora como chimpanzé. Você pode ser qualquer um, você pode se dar bem como qualquer um, mas você não pode ser os 3. Então, provavelmente, na sua comunicação, cada hora você está agindo de uma forma diferente. Por isso que, às vezes, é difícil você se identificar num deles. Tá? Quem lê esse QR Code vai entrar num grupo de WhatsApp só nosso aqui, onde eu vou compartilhar essa apresentação e vários outros materiais sobre os quais eu vou estar falando hoje. Tá? Então, só ler esse código de barras, ou então acessar esse link. Se não funcionar ler o QR Code, tá? Para ler, você só usa a sua câmera, tá? Ele vai aparecer aquilo lá, Open em WhatsApp, você clica, e você já vai entrar instantaneamente no grupo. Ou então você abre o browser e escreve bit.ly/up1c. Conseguiram? Posso seguir? Deu certo? Solange, entrou? Beleza? Vamos em frente. Terceira coisa. Essas empresas tomam decisões com base num conjunto de indicadores muito diferentes do que nós estamos acostumados na economia normal. Tá? Então, quando te perguntam, por exemplo, tal empresa é boa, o que você precisa saber para responder essa pergunta, se a empresa é boa? Normalmente quanto fatura, qual a margem líquida, qual a EBITDA, não é? É normalmente o que você pergunta. Quanto fatura e qual a EBITDA? E as empresas do Silicon Valley, as empresas que executam essa estratégia de crescimento rápido? Isso aqui não quer dizer nada para elas. Quais são os indicadores que elas usam? São esses daqui, CAC,
payback, margem bruta, churn, LTV. E vou explicar para vocês um pouquinho de como esses indicadores funcionam, contando uma historinha, tá? E que é a minha, tá? A minha história. Então, no começo, eu falei das pingas, agora eu vou falar dos tombos. Tá? Vamos lá. Gente, antes da OMI, eu tinha uma outra empresa de RP também, só que focado em grandes clientes, grandes indústrias. Então, um cliente meu era tipo Nissin Ajinomoto, ArcelorMittal, IRB, Instituto de Resseguros do Brasil. Eram grandes empresas, grandes clientes. Tá? E a gente estava num mercado que era totalmente saturado. Tá? Era um saco, era todo mês ganhar 3 clientes da TOTVS e perder 3 para a SAP. Tá? Por quê? Porque você estava num mercado onde já tinha uma saturação total. Num determinado momento, a gente viu assim, espera aí, tem um outro mercado. Tem um mercado de milhões de pequenas empresas. E essas pequenas empresas, mais de 90% delas não têm software. Pô, e a gente está vendo o governo aí baixando a régua da governança fiscal, a gente está vendo as empresas todas envolvidas em crescimento, etc. Pô, essas empresas vão precisar de um software. Então, a gente criou uma célula dentro da empresa anterior para isso, porque a gente viu que o que estava faltando para resolver um problema? Por que essas milhões de empresas não têm um software de gestão? Muito simples, é porque ainda ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, eficiente, na nuvem, com um custo adequado para esse pessoal. Tá, mas e como que a gente chega nesses milhões de pequenas empresas? Bom, não disseram para a gente que está todo mundo conectado hoje na internet? Então, a gente chega dessa forma, via marketing digital, via mídias sociais, tá? E deixa esse cara testar o sistema, e, se ele gostar, ele põe o cartãozinho de crédito dele e vira um assinante pagante. É o playbook bonitinho que a maioria das empresas digitais utiliza. Então, com base nisso, montamos uma célula. Isso aqui é uma foto real da minha mesa naquela época. Sim, eu tenho muitos monitores. Né? Aqui, cara, nessa sala, a gente trabalhava 18, 20 horas por dia. Tinha cara que dormia ali do lado, o cara que não tomava banho, só tinha caixa de Red Bull, de pizza. Mas era muito divertido. Era uma verdadeira sala de guerra criando essa ideia, esse produto. Aqui, no caso, faltavam 6 dias, 18 horas, 33 minutos e 26 segundos para o lançamento do produto. E nós usamos toda a nossa experiência em gestão empresarial para construir um produto para PME que ficou tão legal, mas tão legal, que logo que a gente lançou, aconteceu um negócio surpreendente, inacreditável. Eu vou contar para vocês, vocês não vão acreditar, mas eu juro que é verdade, tá? Nós não ficamos bilionários do dia para a noite. Consegue acreditar? Então, é verdade. Por quê, gente? Por que a gente não ficou bilionário do dia para a noite? Muito simples. Lembra aquele papo de que as pequenas empresas só não têm um software de gestão porque ainda ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, eficiente, com custo adequado para eles? Então, mentira. Eles não têm um software porque eles não estão nem aí. Tá? Essa é a grande verdade. E é até errado falar que pequena empresa não gosta de gestão. Ele não tem consciência. Ele não sabe o que é isso. Tá? Ele não sabe se ele gosta ou não gosta. Dá para resolver isso? Bom, de repente dá. Né? A gente faz o seguinte, quando o cara tem uma dificuldade na gestão, ele vai procurar alguma coisa no Google. Essas palavras que ele vai procurar no Google, a gente paga anúncios para essas palavras. Esse anúncio a gente traz o cara para o nosso website, educa ele e deixa ele testar o software e daí segue. Isso daí funciona? Depende de uma continha chamada CAC, custo de aquisição de clientes. Quem aqui já ouviu falar de CAC? Legal, bastante gente. Isso aqui você faz o seguinte, você pega tudo que você gastou com vendas e marketing dentro de um determinado período e divide pela quantidade de novos clientes que você trouxe nesse período. Então, na época, por exemplo, cada clique que uma pessoa desse lá no nosso anúncio no Google custava mais ou menos R$1. De todas as pessoas que clicavam no nosso anúncio e vinham para o website, mais ou menos uns 10% se cadastravam para testar o sistema. E de quem se cadastrava para testar o sistema, mais ou menos uns 10% viravam assinantes pagantes do software. Então, 10% e 10%, 1%. Isso quer dizer o quê? Você põe R$1.000 lá em cima no Google, você fecha 10 clientes. Qual o seu CAC? R$100. R$100 é bom ou é ruim como custo de aquisição de cliente?
A resposta é: depende. Tá? Vamos combinar uma coisa, gente. Daqui para frente, toda vez que eu perguntar se é bom ou se é ruim, vocês falam que depende, que vocês vão se dar bem, tá? Vamos lá, então. Depende do quê? Depende do quanto você cobra de mensalidade, certo? Em quanto tempo isso daí vai se pagar. Então, você pega o que você cobra de mensalidade, multiplica pela margem bruta. Por exemplo, a gente cobrava R$100 com uma margem bruta de 33%. 100 dividido por 33 dá 3 meses de payback. Isso quer dizer que o quê? Os 3 primeiros, o lucro deixado por esse cliente nos 3 primeiros meses eram suficientes para pagar o custo de trazer ele para dentro. Daí para frente é lucro. Acho que é legal, dá para seguir. Vamos em frente dessa forma. As PMEs não estão ligadas em gestão, mas a gente pode dar um jeito de contornar isso daí. Só que aí aconteceu uma desgraça. O que foi? Lembra aqueles 18 milhões de empresas? Então, não foi só a gente que viu. Apareceram mais de 100 concorrentes da noite para o dia. Com softwares, gente, assim, que quem conhece um pouco de gestão falava, pô, é impossível, isso aqui você não gerencia nada. Tá? Softwares que não dá nem para falar que é um Excel na nuvem, porque senão isso seria uma ofensa ao Excel. Tá? E esses caras, independente do preço que estavam praticando, estavam todos com a mesma estratégia, todos botando dinheiro no Google. Vocês sabem como funciona o Google? É um leilão reverso, né? Então, você fala assim, eu estou disposto a pagar R$1 por clique. Tá? E vai vindo o cliente. Daqui a pouco, não para de vir cliente. Aí você vai lá no Google e fala, agora eu estou disposto a pagar R$2. Aí começa a vir cliente. Aí os outros concorrentes vão lá e aumentam para R$2, você para de receber cliente. Aí você tem que ir lá R$3. Então, um leilão reverso é quem paga mais para sair esse anúncio. Se tem 10 empresas anunciando num termo, né, de busca, qual o Google mostra? Aquele que dá mais dinheiro para o Google. Certo? Então, olha só, começou a ficar caro. Aliás, só uma curiosidade, gente. Vocês sabem quanto custam as palavras mais caras? Quais são e quanto custam as palavras mais caras do Google? Eu vou falar aqui para vocês. Tá? Uma das palavras mais caras, acho que é o primeiro lugar, é desentupidora na moca. Custa R$ 98,00 um clique. E se está aqui, e se existe, é porque tem gente pagando, tá? Moca, para quem não sabe, é um bairro de São Paulo, tá? É um bairro da cidade de São Paulo. Pelo jeito, viu? Vamos lá. Qual é a segunda palavra mais cara do Google? Helpdesk de software. R$ 97,00. Terceira, monitoramento de redes. R$ 97,58. A quarta, vocês vão achar que é sacanagem, mas não é. Desentupidora SP. 80, assim, paulista gosta de entupir um cano, né? Impressionante isso daí, impressionante. A quinta, vocês vão achar que é sacanagem minha, mas não é. É verdade. Limpa a fossa em Brasília, R$ 77,00. Eu nunca ia imaginar que limpar merda de político seria um business tão disputado assim. Impressionante. Mas, voltando para o nosso caso, o que aconteceu? Aquele clique que custava, em média, R$1, passou a custar R$10 em média, tá? Para manter o nível de crescimento. E isso quer dizer que aquele payback de 3 meses saltou para 30 meses. Certo? 30 meses é bom ou é ruim? Depende do cacete, é horrível, cara. 30 meses, vocês estão loucos. São 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, muita coisa acontece. O cara cancela. Imagina, você bancar 2 anos e meio para depois começar a ter lucro. É maluquice. Você traria um cliente para o seu escritório que ficaria sem pagar por 2 anos e meio? Meio complicado, né? Certo. O nosso CAC aumentou 10 vezes. E aí, o que você faz? Se mata? Não, né? Gestores maduros não se matam. O que a gente fez? Cara, isso acontece com todos os clientes? Não. Tem cliente que compra bonitinho, que adora a gente, que paga em dia, que é o cliente lindo ideal. Pô, eu quero mais caras como você. De repente,
eu estou direcionando errado as minhas campanhas online. Então, a ideia que surgiu é, vamos entrevistar esses clientes bonitinhos, né, e vamos entender o perfil deles para redirecionar as nossas campanhas online, porque eu quero mais caras como você. E aí, nessa época, a empresa eram 7 pessoas. Quem que passou a mão no telefone para ligar para os clientes? Eu. Né, porque era eu, um estagiário, e mais 5 programadores da empresa. Né. Então, eu mesmo fui lá ligar para os clientes. Aí, liga para o cliente, o cara pergunta para ele, cara, tem uma pergunta para você. Você lembra, por acaso, onde você encontrou a gente? Ah, lembro sim, encontrei vocês no Google. Pô, bacana. Google funcionando. E essa segunda pergunta, eu sei que ela é um pouco difícil, porque já faz um tempo e tal, né? Mas, por acaso, você lembra qual foi a palavra que você digitou lá no Google para encontrar a gente? Ah, lembro claramente. Nossa, mas que cliente diferenciado, né? O cara lembra qual foi a palavra que ele digitou no Google há 3, 4 meses para encontrar a gente. Pô. E qual foi essa palavra? Ah, foi homem. Como assim, velho? Nós acabamos de lançar a empresa, ninguém conhece a gente e tal. Da onde veio a ideia de procurar homem? Só para vocês saberem, homem é uma palavra inventada. Né? Toda palavra que a gente queria na hora de dar o nome para a empresa, que dava um sentido desejado, essa palavra não tinha viabilidade de registro, ou na internet, ou no escritório de patentes. Então, a gente achou uma palavrinha de 4 letras, conseguimos o registro.com, que é quase impossível. Então, vamos imputar nessa palavra o sentido que nós desejamos. O que significa homem? Significa esse troço que você está vendo aí, cara, entendeu? Não tem significado próprio, é como prévio, é como criar uma palavra nova no dicionário. Foi isso que a gente fez. Então, da onde veio a ideia absurda de digitar homem? Aí o cliente falou assim, é porque o meu contador falou para eu usar seu software. Tá. Então, não é o Google, é o contador. E aí fomos falar com o contador. Cara, por que você está indicando a gente para o seu cliente? Porque com essa integração que vocês têm... Porque, olha só, gente, lembra que eu falei? Nós viemos de software de gestão de empresa de grande porte. Está no nosso DNA. Não existe na nossa cabeça um movimento lá no financeiro, isso é um reflexo contábil e fiscal. É o nosso DNA. Então, para a gente, foi ato contínuo, automático. Quando a gente criou o software e viu que era terceirizado a contabilidade, a gente pensou assim, quais são os 20 softwares mais famosos entre os contadores? São esses daqui. Integra com eles e pronto. Tá? De repente, essa característica técnica é que estavam trazendo os bons clientes para a gente. Olha que legal. Tá? Então, fomos testar essa ideia. Montamos um stand no evento do CRC de São Paulo, que foi lá no INB, nesse ano, né, para experimentar, para testar se o contador ia gostar dessa ideia. Olha só, eu tinha cabelo curto e usava gravata. Ó. O Igor, o Zé Adriano lá atrás, pessoal que vem do comecinho, que está lá até hoje, tá, para testar se o contador ia curtir dessa ideia. Gente, o contador não gostou, os caras amaram, os caras piraram, ficaram malucos, falaram, cara, isso é o meu sonho. Pô, o meu maior problema é ter meu cliente desorganizado. Pô, ainda mais integrar o dado. Cara, isso é o meu sonho. Eu vou pôr isso daqui em 100 clientes meus na semana que vem. Tá bom, mas o senhor se importaria de assinar um contratinho aqui, se comprometendo a pôr em 100 clientes? Daqui que eu assino, um atrás do outro. Contrato de 50 clientes, de 30, de 100, um em cima do outro. Né? Animal. O que a gente viu? Pô, o contador vai virar nosso vendedor. Né? Por quê? Afinal, a gente está reduzindo o custo dele em mais de 70%. Né? Nessa hora, a empresa, como eu disse, 7 idiotas, estavam fazendo o quê? Estourando champanhe. Né? Porque a gente tem um produto muito bacana, a gente tem uma estratégia totalmente diferenciada dos 100 outros caras que estão lá brigando pelo preço do Google, e fizemos nossa primeira rodada de investimento naquele tempo, então a gente estava estourando champanhe. Só que aí aconteceu outra desgraça. Seguinte, lembra aquele contador que assinou um contrato de pôr em 100 clientes? Passa uma semana, passa 2, nada, você liga para o cara,
E aí, contador, beleza? Então, a gente tem aquele contrato de 100 clientes, estou olhando aqui na plataforma, não tem nenhuma, o que está acontecendo? Ele, bicho, tive um problema aqui com umas entregas de uns SPED, umas declarações, tive que atender uma fiscalização, mas semana que vem eu faço. Tá bom, faz o seguinte, cara, vamos fazer diferente aqui. 100 clientes é muito, né? Começa com 10, vai devagarzinho, vê o que dá com esses 10, depois você amplia. Beleza, põe em 10? Não, fechado, deixa comigo, semana que vem eu ponho. Passa uma semana, passa 2, nada. Né? Você liga para o cara, velho, a gente assinou um contrato de 100 clientes, deixei por 10, sei lá, não estou vendo nenhum. Pô, podia estar roubando, podia estar matando, né? Mas, cara, a gente tem um contrato aqui, né? E nada, um miserável cliente ele punha para rodar. Foi nessa hora que a gente viu o grande erro grosseiro, horroroso que a gente estava cometendo. Por quê? Porque contador não é vendedor de software. Ele não nasceu para isso. A função de existir um contador não é ser revendedor de software, nem de bagulho nenhum. A função do contador é cuidar do sucesso e da prosperidade do cliente dele. O empreendedor tem um sonho. Você é o cara que ajuda ele a realizar esse sonho, a pôr esse negócio de pé. Essa é a função do contador. É ser o apoio, é ser o grande propulsor do crescimento do cliente dele. É para isso que ele estudou, que ele fez exame de proficiência, que ele fez pós-graduação, especialização. Foi para isso, não foi para ser vendedor de software. Aliás, eu sou vendedor de software há 20 anos e ainda estou aprendendo. Tá? Então, eu não vou esperar isso de um contador, mesmo porque não é essa a função. Então, contador, vamos fazer vamos lá naquele cara que assinou o contrato. Cara, vamos fazer um acordo aqui diferente? Em vez de você vender, deixa comigo, deixa eu vender. Eu sou vendedor de software, eu vou lá nos seus clientes vender. Eu só preciso que você me referencie para eles e me dê aqui na minha mão a relação dos caras para eu ir lá fazer a venda. Você acha que ele deu essa relação na nossa mão? Deu. Deu. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Ele confiou na gente. Ele olhou e falou, putz, eu entendo isso daqui, o benefício, entendo o que você está fazendo, mas eu não consigo. Vai lá, Marcelo, faz o melhor que você puder. Nessa hora, eu peguei essa lista de cliente, olhei para o Rafa, né, que é o meu sócio, o fundador, o cara de tecnologia, falei para o Rafa assim, qual o problema desse cara? Ele é louco. Ele acabou de dar na minha mão a coisa mais valiosa da vida dele, da empresa dele, que é a relação dele com o cliente dele. Mais 2 horas eu termino, fica tranquilo. Esse cara passou isso para a minha mão. Não, esse cara não é louco, ele só confiou. E aí foi que a gente teve a grande sacada. Por quê? Porque a gente entendeu que o que a gente tinha que escalar para a empresa crescer não é venda de software. O que a gente tem que escalar é confiança. E escalar confiança num país como o Brasil significa presença regional. Mineiro com mineiro. Gaúcho com gaúcho. Nordestino com nordestino. Sem brincadeira, você manda um cara de BH visitar um contador a 100 quilômetros de BH, sabe o que o cara fala? Ah, lá vem esse moço lá da cidade para enganar a gente aqui. Então, isso é muito forte no Brasil. Então, nós pegamos todo esse projeto de transformação digital junto com o contador, a gente documentou, manualizou, fez vídeo, universidade corporativa, empacotou como uma franquia e fomos procurar empresários regionais que estivessem a fim de fazer isso acontecer na região deles. Certo? Por quê? Porque a gente viu que, segundo o Dr. Jack Schiffer, esse cara é um ex-agente do FBI, escreveu um livro fantástico chamado The Like Switch. Ele falou, cara, a confiança era uma fórmula da proximidade, física mesmo, da frequência, duração e da intensidade dos contatos. Intensidade é o como bem você se conecta, você compartilha de valores e de raízes com essa pessoa. Se você bota um paulistinha via Skype, você pode conseguir frequência e duração, mas nunca proximidade e intensidade. Agora, quando você põe o gaúcho tchê com o gaúcho tchê, puta, a coisa vai. E foi daí que veio a ideia de virar uma rede de franquias. E foi assim que uma empresa que foi criada 100% digital, de repente virou a maior rede de franquias de software hoje da América Latina. Tá?
E eu dei só um exemplo de alguns indicadores, mas eu tenho uma planilha que eu também vou postar lá, tá? Que calcula todos esses indicadores, você entrando com alguns dados básicos. Eu também vou postar lá no nosso grupo essa planilha. Só mexam nos campos laranja. Senão estraga a fórmula. Tá? Para quem não pegou isso aqui. Por fim, todo mundo já entendeu que tem que digitalizar o seu negócio, mas como que é essa transição em relação ao novo? Em que momento nós estamos nessa transformação? É uma das primeiras perguntas que vem à mente. Eu vou tentar chegar nesse momento usando um exemplo que eu acho que vocês conhecem muito bem, que é software para escritório de contabilidade. Acho que todo mundo aqui é um grande cliente disso, né? Então, vamos lá. Há mais de 20 anos, há uns 25... Quem tem aqui escritório há 25 anos, pelo menos? Há 25 anos, se você quisesse pôr um software na sua empresa, o que você tinha que fazer? Você tinha que contratar um programador e mandar ele fazer lá num beco, né? Ele programar e desenvolver o que você queria, certo? Agora, de 20 anos para cá, você não é maluco. Você compra um pacote, instala e funciona, certo? E, nesse momento, surgiram 3.300 fornecedores de software para vocês, para contadores. Só que, de repente, a coisa começou a ficar complicada. Os softwares começaram a ficar complicados, a legislação, veio o SPED, veio um monte de coisa, e a maioria desses fornecedores não conseguiu dar conta. E morreram. Tanto que a maioria de vocês aqui teve que mudar de software nos últimos 10 anos. Teve ou não teve? Quem teve que mudar de software nos últimos 10 anos? Normalmente, a maioria teve que mudar. Por quê? Porque você tinha que fugir do fornecedor que não dava conta do recado. Nesse momento, aquelas 3.300 empresas caíram para umas 100 e poucas. Tá? E, depois, essas empresas que sobraram começaram a se fundir, compras, vieram empresas internacionais e compraram várias no Brasil, de forma que, se hoje você quiser comprar um software para o seu escritório, não tem mais do que 5 ou 6 opções que dá para você levar a sério, não é? Então, esse é um movimento que acontece em todos os mercados. Todo mercado passa por uma fase artesanal, que vira profissional, concentra e consolida. Tem muita gente falando assim, nós estamos numa fase de consolidação de escritórios contábeis. Não, não estamos. Tá? Nós estamos numa fase, às vezes, ontem, dois caras que não estão conseguindo dar solução para alguma coisa se juntam para tentar, mas ainda não é um mercado de consolidação. Por quê? Porque esse é o movimento da quantidade das empresas dentro dessas fases. Isso aqui acontece para tudo, tá? Para software, para contador, para farmácia. Aqui, ó, é quando existia a farmácia do seu Bruno na esquina, certo? Depois se profissionalizou. Tá? Aí entraram as grandes redes. Se você não pertence a uma rede, você não consegue compra, você não consegue convênio. Tá? Sumiu a farmácia do seu Bruno aqui, caiu a quantidade de players no mercado tremendamente, até que chegou uma hora que Raia compra Drogazil. Tá? Ou seja, aqui realmente começam as grandes fusões. Ou seja, enquanto não tiver uma empresa contábil que fature mais do que 100 milhões, comprando outra que fatura mais do que 100 milhões, nós ainda não estamos falando de consolidação. Onde nós estamos nessa curva? Eu acredito que nós estamos mais ou menos aqui. Onde vai ter aqui uma queda na quantidade. Por quê? Porque muita gente que não se digitaliza e não dá conta do recado vão ser os caras que vão ceder clientes naturalmente para quem abraçar a tecnologia ao invés de ficar com medo dela. Tá? E como que você faz, você se mantém nessa transição? Tem uma matéria muito interessante chamada ambidestria. Isso aqui eu estudei o ano passado no Seminário Internacional do SESCOM de São Paulo, que foi em Londres, no Imperial College. Teve uma aula sobre isso daqui que eu achei que foi a melhor do evento. Por quê? Porque ele mostra... Lembra aquele quadro, aquela curva que mostra que as coisas evoluem, depois elas são desrompidas por outras que vão ser desrompidas lá na frente? Certo? Você está aqui num negócio tradicional. O seu negócio cresceu, de repente estagnou. Tá? Por um período, você vai investir num outro que não vai dar resultado. Certo? Você vai ser o investidor de venture capital da sua empresa nova.
Entendeu como as coisas começam a se conectar? Você vai ser o investidor desse cara por esse período, até que o negócio novo vai disparar, aí começa o tornado, certo? Ele vai romper o anterior e você, nesse momento, vai saltar de um barco para o outro. Esse é chamado o modelo de ambidestria. Por quê? Porque você está pensando numa firma 100% digital, você está pensando em BPO, você está pensando em consultoria. Tá? E quem está pagando a conta? A contabilidade tradicional. Você vai chutar ela? Você não vai chutar ela. Você não é maluco, certo? Você vai ter que ter duas mãos direitas. Esse é o conceito de ambidestria. É quem tem duas mãos direitas. Você vai ter que ser bom nas duas coisas, no novo e no tradicional. Segurar um, exige tirar o máximo dele, o máximo proveito dele, até que ele seca e você já está com o outro engatilhado. Esse é o modelo de ambidestria. Sabe qual empresa que eu acho que executa melhor isso no mundo? É uma empresa chamada IBM. Tá? Eles, inclusive, têm um framework para tratar disso que se chama EBO, Emerging Business Opportunities. Eles não olham em 2 horizontes, eles olham em 3. Eles olham o horizonte dos negócios atuais maduros, que são aqueles que eles têm que tirar o máximo proveito, são os negócios tradicionais, os negócios que estão incubados e crescendo, e pesquisas para o futuro que estão pensando. Tanto que a IBM é uma das empresas que registra mais patentes no mundo, por causa daquela visão de terceiro horizonte. Como que funciona isso daí? Quanto ao horizonte 1, que são os negócios tradicionais, qual que é o foco? O foco é defender o negócio existente e aumentar a rentabilidade. Você faz isso como? Com planos operacionais, com metas, com orçamentos, ou seja, com as ferramentas tradicionais nos negócios tradicionais. Quais são os fatores de sucesso? Custo, eficiência, inovação incremental. São aquelas pequenas melhorias de todo dia, que não são disruptivas, mas são incrementais no negócio tradicional. E quais são as métricas que você olha? As métricas de um negócio tradicional. Lucro, margem, custo, faturamento, orçamento, plano, execução. No horizonte 2, que são os negócios em crescimento, o seu foco é ser o investidor, é alocar recurso para expandir esses novos negócios. Tá? Como que você faz isso? Com investimento, plano de negócio, crescimento. E os fatores de sucesso são o quê? Você conseguir crescer clientes, crescer base. Lembra, não é lucro, é base. Quantidade de clientes, ter velocidade de execução, flexibilidade. E a sua métrica é fatia de mercado e velocidade de crescimento, lembra? Isso encaixa naquele framework de crescimento do Vale do Silício. No horizonte 3, são os negócios futuros, são as grandes pesquisas. Você está olhando só o quê? Tentando descobrir e apostar no que o consumidor vai querer lá na frente. Você está usando dados, visões de mercado e planos e projetos iniciais para fazer isso. Seus fatores de sucesso são quão bem você pode aprender, e a sua métrica é marcos de projeto. A coisa está andando, então vai gastando dinheiro. Tá? É assim que a IBM trabalha, com muito sucesso. Você vê, foi uma empresa fundada para ser máquina de furar olerite, né? Depois vieram os computadores de grande porte, ela mandou. Certo? Os computadores de grande porte foram desrompidos pelos microcomputadores. Quem era o número 1? Era a IBM de novo. Certo? De repente, um negócio que eu não entendi nada na época, a IBM, do nada, vendeu toda a área de PCs para ela, para a Lenovo. Hoje, um computador, um notebook da IBM é um Lenovo. Né? É o antigo ThinkPad. Eu não entendi nada. Hoje eu entendo o que eles fizeram. Eles estavam vendo, esse é um negócio caindo, eles já tinham um novo engatilhado. Qual foi o novo? IBM Consulting. IBM virou uma das maiores empresas de consultoria do mundo, um dos maiores implantadores de SAP do mundo foi a IBM Consulting. E hoje em dia, o que está na crista da onda da tecnologia? Inteligência artificial, machine learning, IBM Watson. Certo? Então, uma empresa que se reinventou várias vezes usando esse framework aqui de ambidestria. Então, uma organização ambidestra é uma organização que tem uma visão estratégica sobre inovação. Realmente você compra com compromisso de alta gestão. Isso quer dizer o quê? Os sócios estão blindados. Não vai vir um cara lá que trabalha na sua área fiscal, virar para o seu sócio e falar, esse negócio lá não vai dar certo. O seu sócio vem para você, pô, isso não vai dar certo. Não, vocês têm que estar absolutamente blindados na alta gestão da empresa e ter uma arquitetura com completa separação entre as áreas inovadoras e as antigas. Então, esse negócio, assim, vou criar um BPO.
pega aí 2 pessoas do fiscal que está com 2 horas livre e vou fazer esse negócio, na prática, nunca dá certo. Tá? Você tem que ter realmente investimento e uma estrutura separada. A pessoa lá da folha de pagamento ficou grávida, não sabe? Empresta essa pessoa que você trouxe para o BPO? Não. Certo? É total separação entre as áreas. Esse é o conceito de ambidestria. Tá? Mas você tendo uma identidade comum de visão, de valores e de cultura. Tá? Então, esse é o modelo que o pessoal do Imperial College coloca como modelo ambidestro. Ou seja, as unidades são separadas, mas ela usa recursos que quiser das unidades operacionais. Uma das coisas que eu percebi visitando muitas empresas é o seguinte: se está muito difícil, não está certo, está errado. Tá? Se está uma luta muito grande para sempre vir aquele mesmo resultado, muda a forma de fazer. É impressionante quando você visita aquelas empresas e vê assim, a coisa fluindo com uma facilidade. Nossa, mas é tão fácil, mas está fluindo. Quando você acerta o jeito, você vê que é fácil. Quando você acerta, não é difícil, é fácil. Uma coisa que muita gente me pergunta: como que eu prospecto clientes? E a resposta é: a melhor forma de prospecção é a educação. Lembra, Moisés? Eu falei que uma parte você ia gostar? Essa daqui. A melhor forma de prospecção de cliente é a educação. Eu tenho certeza que cada um de vocês é muito bom em alguma coisa. Cada um de vocês sabe muito bem ensinar alguma coisa para o seu público. Eduque o seu público. Tá? Não faça podcast para outro contador. Faz para o seu cliente. Tá? Para o seu cliente. Eduque o seu público. Tá? A educação tem a melhor relação entre quem está vendendo e quem está comprando em todas as modalidades. Por exemplo, você vai num clube de network, num BNI da vida. Tem lá 50% que está lá, está comprando, 50% está vendendo. Né? Quando você está educando, a proporção é outra. Por exemplo, eu estou aqui ensinando para vocês um pouco do que eu tive que aprender para montar a minha empresa. Quantos aqui tem vendendo? Eu. Quantos tem comprando? Sacou? Não tem relação melhor do que a educação. Tá, mas aonde eu vou arrumar público para eu educar? A sacada é: procure por correlações e não causalidades. Quem sabe qual a diferença entre correlação e causalidade? Correlação é o seguinte, pra vocês terem uma ideia, tá? Correlação é quando aumentam as vendas de sorvete, aumentam os ataques de tubarão. Causalidade é: subiu a temperatura, o pessoal toma sorvete e vai para a praia e é mordido por tubarão. Sacou? Então, conclusão: não adianta proibir vender sorvete que não vai cair as mordidas de tubarão, entendeu? Mas essas correlações são importantes. Como que você traz isso para o seu mundo? Qual uma correlação? Vamos supor que o seu cliente ideal, que você está indo atrás, são empresas de alto crescimento. Tá? O meu cliente ideal para o meu negócio, ou para a minha ideia inovadora, são empresas que estão crescendo. Aonde que você acha empresas que estão crescendo? Qual uma correlação para isso? Eles estão contratando. Tá? Então, aonde que você vai fazer uma parceria, que você vai anunciar, ou que você vai lá para educar, de repente, em empresas ou em sites que estão recrutando mão de obra? Então, é ali que você tem que ir e não no Google, sacou? Então, esse é o conceito de buscar correlações e não causalidades. E, por fim, se você é o mais esperto da sala, você está na sala errada, tá? Eu quero mostrar aqui uma foto de uma mentoria que eu passei lá no Silicon Valley, que tinha uma comitiva, que é o que estava sentado aí, todo esse pessoal botando o dedo, dando chute, pontapé. Aqui sou eu. O que está no projetor aqui é o processo de como a minha empresa funciona, e está todo mundo botando o dedo na ferida. Esse cara aqui é Todd Yebb, fundador da Success Hacks, a melhor empresa de Customer Success, uma das melhores do mundo. Tá? Esse daqui é Daniel Chalfon, cara que foi ex-Loduca, ex-sócio do Loduca, um dos maiores publicitários do Brasil. Edson Santos, cara que foi CFO da Souza Cruz, CFO da Redcar, o cara que fez o IPO de 4 bilhões da Redcar. Esse daqui é José Ricardo Brum, o cara que fez grandes mega fusões, tipo BR Brokers, BR Insurance. Esse daqui é Flávio Schneider, gestor da Bulgari Capital, um dos maiores
hedge funds de mais sucesso no Brasil. Esse cara, Thiago Laffer, é o cara que cuida do dinheiro da família Laffer e da família Klabin. Uma pobre garota, tenho dó dele. Alexandre Mello, ex-Tarpon, ex-Advent. Laura Constantini, ex-Santander, atual Astela Investimentos. Marcelo Sato, ex-CFO do UOL e atual Astela Investimentos. Felipe Carneiro, da Itajubá, outro hedge fund. Roberto Mesquita, dono do Estadão. André Zarcour, vocês conhecem a rede Estácio de Sá? Esse cara. Fabiano Cunha, também um dos maiores hedge funds de imóveis do Brasil. Edson Rigonati, está aí escondidinho, da Astela Investimentos, mentor Endeavor. Pergunta, quem é o mais idiota dessa sala? Sou eu. E é isso que Guimarães Rosa disse. É junto dos bons que a gente fica melhor. Obrigado, gente.